igreja, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos alegres e felizes por mais uma manhã que Deus nos concede, Deus nos proporciona para subirmos à casa dele e para também aprendermos um pouco mais da palavra dele. O pastor Samuel me perguntou se eu estava animado. Eu falei, pastor Samuel, estou animado, mas agitado. É sempre muito bom falar a palavra de Deus. E a gente tem isso como hábito na vida, mas sempre há um peso diferente quando a gente fala na nossa casa, perto dos nossos pais e perto dos nossos pastores. Então hoje eu estou aqui perto dos meus irmãos, perto dos meus pais, perto dos meus pastores, perto da minha família, da minha esposa, aqueles que conhecem as minhas virtudes e que conhecem também os meus defeitos. Mas mesmo assim, na fé que temos em Cristo, falaremos da palavra dele nessa manhã. O pastor Itamar nos convidou para falar aqui, então eu pensei comigo, ele está orando muito, né? Então a oração dele vai dar resultado nessa manhã, né? E isso é muito bom. E o tema dessa lição é um tema bastante instigante e não é um tema fácil. Eu preparei aqui umas 40 folhas, mais ou menos, de observações, para ver. Aí eu estava comentando com um colega ontem, debatendo sobre a lição. Você preparou esse tanto de folha, chega lá, esquece tudo, não lembra de nada que anotou, não dá conta de ver, embaralha tudo na frente, aí fica ali, né? Mas espero que nessa manhã, Deus, na bondade dEle, na graça dEle, nos dê da direção para trazermos aqui alguma coisa da parte dEle. Eu tenho certeza e a convicção de que nesses 40 minutos aproximadamente, eu não vou escoar o assunto aqui. Eu não vou exaurir o assunto sobre fé. Não vou, de forma alguma, mas de maneira bem rápida, falar algumas questões. Ao longo deste ano, nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. E o tripé, ou melhor, a principal base fundamental da reforma, está dentro dos princípios das solas, das 5 solas, que há uma só fé, há só uma escritura, há um só Cristo, há só uma graça e somente a glória a Deus. Então é dentro desse princípio aqui que nós estamos trabalhando nesse trimestre. A revista Betel, a partir de uma decisão convencional, e que o bispo foi um dos membros daquela comissão lá em São Paulo, decidiu que adotaria nesse trimestre falar sobre os temas da igreja, a doutrina da igreja, que abarcasse aí as consequências da reforma nos dias atuais. Então essa revista vem tratando sobre essas questões, as doutrinas fundamentais da nossa igreja, da Igreja Assembleia de Deus, especialmente. Então, dentro dessa questão é que nós queremos trabalhar. E também fazendo aqui uma breve ponderação, que por meio do Espírito Santo, nós temos na igreja milagres, curas e fé. Ressaltando que milagre é algo que somente Deus pode fazer. Milagre é algo vindo de Deus. Deus usa os homens num momento específico, usa as mulheres num momento específico para promover o milagre. A cura, tanto Deus quanto os homens. Deus pode, no ato milagroso, prover a cura, mas como também pode usar da medicina para nos dar a cura. Muitos de nós aqui, ou melhor, todos nós deveríamos ir regularmente aos médicos para prevenir doenças e também para combater as doenças. E a própria palavra de Deus fala, Jesus diz que os médicos estão para os doentes, para aqueles que dele necessitam. E também a fé, o dom da fé, que é diferente dessa fé geral que nós temos, né? O tópico 1 da lição fala sobre o firme fundamento da fé. O firme fundamento da fé. Mas antes de falar disso, do primeiro conceito, que é o conceito bíblico de fé, quero mencionar aqui alguns conceitos, algumas questões relativas à fé. A fé, e aí está aqui os nossos professores de grego, de hebraico, de latim, né, Ricardo? Mas vamos
falando aqui alguma coisa. A fé é a palavra que vem do latim fides, que quer dizer crer. Fé é a adesão incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova no primeiro momento ou de critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita na ideia ou fonte de transmissão. A palavra fé é um termo também que tem vários significados populares e é utilizado, inclusive, também no mundo jurídico. A exemplo, boa fé. Nós designamos, essa pessoa agiu com boa fé, agiu com honestidade, agiu com caráter, com boa conduta, né, sem dolo, não agiu para enganar, né, boa fé. Fé pública é quando você pega um documento, vai no cartório e autentica ali a assinatura de alguém. Aquele cartório, em nome do Estado, está dando fé pública ao documento, né? É uma fé pública. Você adquire uma propriedade, uma escritura, você vai no cartório, assina ali, né, e o tabelião dá fé pública naquele ato, né? Má fé, né, temos a fé boa e a fé ruim, né, a má fé, né? Quando o indivíduo ou um grupo age com a intenção de dolo, com a intenção de prejudicar, com a intenção de enganar, né? Dar fé, né, garantir, assegurar, transmitir confiança, né, testificar, autenticar, né, eu estou dando fé, né? Eu testemunho a fé do outro, eu testemunho que o outro é gente boa, né? Tomar fé é o mesmo que tomar conhecimento, né? Tomar nota, né? Mas tem também aí a pessoa que vai lá jogar no bicho, que não é o nosso caso, né? Vou fazer uma fezinha ali, né? Não é o nosso caso. Se bem que de vez em quando eu fico vendo alguns tentados aí na virada do ano, né? Querer ir lá e na mega da virada, né? Mas deixa isso quieto, né? Também da mesma forma na Bíblia tem as suas variantes, né? No grego, as principais significações da palavra fé é certeza ou firmeza. A fé, quem está nutrido dela tem certeza, tem convicção, absoluta convicção e firmeza. Já no hebraico, também, ele é traduzido para fidelidade, que aí vem traduzido para fé. No Novo Testamento, ainda temos alguns elementos que falam da fé, que é crer, confiar firmemente no Cristo crucificado e ressurreto, que é o nosso Senhor e Salvador pessoal, crer de todo o coração. Fé também no Novo Testamento inclui arrependimento e voltar-se para Deus. Fé salvífica sempre provoca arrependimento no cidadão, em cada um de nós. A fé inclui obediência a Deus e à sua palavra. A fé inclui uma sincera dedicação pessoal e fidelidade a Cristo. Então, eu estou trazendo aqui alguns conceitos prévios, alguma explanação, para a gente tentar fazer aqui essa ligação que o tema fala, que quem possui fé em Deus é um cidadão produtivo, é uma pessoa produtiva, na casa de Deus, na vida dele, na casa dele, nos negócios dele, no trabalho dele. O mundo aí fora está vendo o comportamento daquele que tem fé, no dia a dia, em cada atitude dele, em cada momento que ele se porta, em cada momento que ele atua. O tópico 1.2 fala de alguns tipos de fé. Nós temos a fé natural, e ela é caracterizada pela autoconfiança. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé em alguma coisa. E eu estava lendo ontem alguma coisa, fala que a pessoa tem fé no amanhã, que ele vai se deitar para dormir, sem saber se amanhã vai estar vivo ou não, mas mesmo assim ele coloca o despertador para despertar no horário certo. Ele tem fé que vai chegar o amanhã, uma fé natural. Todos nós temos essa fé. A fé nasce juntamente com o homem, de maneira geral, e à medida que o ser humano vai adquirindo mais conhecimento, vai se desenvolvendo cada vez mais. E também a pessoa, o agricultor, aqui em Goiás nós somos movidos muito à agricultura, ele semeia a terra com a convicção, com a esperança, crendo, com a fé, de que amanhã a sua semeadura vai dar bons resultados, vai colher, né? Isso é uma fé natural.
fé exclusivamente intelectual. Ela crê na existência de Deus. Acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Contudo, não é suficiente para a salvação, pois inclusive os demônios também creem que Jesus é o Filho de Deus. Uma fé intelectual, uma fé filosófica, e assim vai. Fé utilitária. Ela é baseada somente em interesses e em desejos pessoais, desejos humanos. É a fé que não conduz o homem ao comprometimento e à renúncia do mundo. Ele busca em Deus somente as benesses que Deus pode dar ao homem, mas não quer um relacionamento sério. Uma fé utilitária. Vem aqui no culto, recebe a oração, recebe a bênção e vai embora. A exemplo daqueles 9 leprosos que não voltaram para agradecer. Experimentaram do agir de Deus, presenciaram um ato milagroso, vivenciaram aquele ato ali, mas foram embora e deixou tudo para lá. Não quis um compromisso, não quis um relacionamento com Deus. Fé sobrenatural. Cada tópico desse aqui dá uma aula, dá para aprofundar, dá para discutir muito. A fé sobrenatural faz a pessoa crer que tudo que Deus tem prometido na sua palavra se cumprirá na íntegra, independente da circunstância. O crente, ele vive a fé sobrenatural. Além da fé natural, ele vive esse momento da fé sobrenatural. Nós recebemos a promessa de Deus e acreditamos nela. Ainda que tudo pareça contrário, nós temos a convicção e a certeza que se Ele prometeu, é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem feito na sua vida, de maneira especial, específica para você. Mas eu só sei que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pastor, mas as portas estão fechadas, não há caminho, a minha visão não alcança caminho. Aí entra a fé sobrenatural, porque é nesse momento que esse sobrenatural de Deus vai agir, é aí nesse momento que o sobrenatural de Deus vai atuar na sua vida. Mas também devemos estar atentos à direção de Deus, atentos à palavra de Deus, atentos. E aqui eu dou um pequeno exemplo. Já contei isso aqui, mas conto de novo. Quando nós fomos inaugurar aqui esse templo, 93, 94, se hospedou aqui a Convenção Nacional. E aquela época, com 21 anos, 22 anos, passando uma dificuldade financeira sem tanto. Sem tanto. Pastor Bispo Oídes, à época vice-presidente, fala assim: estamos precisando de gente para trabalhar aqui na igreja. Vem, quem puder, uma semana dedicada aqui. Na porta da igreja ali, falou: Lucas, vem trabalhar. Pastor, e a loja? Ah, Deus cuida, vem trabalhar. Ele falou isso como homem de Deus, mas não anotou na agenda dele, não. Mas eu tomei aquela palavra como palavra de Deus para o meu coração. Deixei os problemas para lá, falei, os problemas depois resolve. Trabalhamos aqui aquela semana toda. Na segunda-feira, após a convenção, eu vim aqui na igreja trabalhando nos últimos momentos. Deus pega uma senhora aqui, toma uma senhora em profecia, uma irmã aqui, irmã Alice, e fala assim: hoje, nos dias de hoje, do homem, eu vou tirar uma pedra do seu caminho. Eu vou tirar um problema do seu caminho. À noite eu encontrei um colega, eu tinha uma dívida com ele, lá da loja, e era uma dívida alta, era 42 mil alguma coisa, eu não sei se era cruzeiro, real, URV. Eu só sei que até aquela semana foi a semana mais bem paga que eu tive. Mais bem paga, porque eu acreditei na palavra do homem de Deus, e vim servir aqui. Então Deus vai usar os homens para abençoar as nossas vidas. Deus vai usar os homens para abrir portas para a gente, na direção dele. Então nós temos que aprender a perceber o agir de Deus, para experimentar um pouco do sobrenatural dele. Aquele homem na porta de Formosa, ele chegou para Pedro e João e pediu umas moedas. Pedro e João falou: olhe para mim, né? Eu não tenho moeda, não tenho dinheiro para te dar, não tenho um plano de saúde para te oferecer, mas eu tenho algo muito melhor. Levanta e anda, receba a sua cura. Dá atenção para o homem de Deus, dá atenção. A fé sobrenatural não dá a mínima importância para as circunstâncias adversas. Ela é imbuída de autoridade suprema. A fé sobrenatural, nós vamos experimentar ela no dia a dia nosso, ou talvez em alguns momentos nossos.
né? Nós temos a convicção e a certeza que no dia a dia, Deus está garantindo a sua provisão. Eu estava com 19 para 20 anos, trabalhando numa empresa, e aí, um colega meu lá, aí o solteiro fala muito em casar, né? Falando disso, eu falei assim, esse negócio de casar é perigoso, eu tenho preocupação com isso. A preocupação por quê? Não, porque despesa de casamento, supermercado, aluguel, despesa de casa. Ele falou assim, engraçado, você é crente, fala isso para mim? Você não acredita que Deus cuida, não? Eu olhei, parei e falei, pô, então acho que agora eu posso casar, né? Mas mesmo assim, demorou mais 7 anos para a Micaela resolver casar comigo, né? Demorou, né? A Bíblia traz exemplos de homens que experimentaram o sobrenatural. Abraão, um homem que viveu à frente do seu tempo. Moisés abandonou o trono do Egito para viver a fé no seu Deus. Josué teve a ousadia de mandar o sol parar. Pedro e João, já falei, mandaram aquele homem se levantar e andar lá na porta de Formosa. E Pedro andou sobre as águas. Eu escutei uma palavra sobre esse negócio de Pedro que me falou muito. Falei, olha, muitos de nós criticamos Pedro que ele deu 2 passos sobre as águas e começou a afundar. Mas ele foi o único que teve coragem de sair do barco e andou sobre as águas, né? Então eu achei aquele negócio interessante. Ele teve coragem de se lançar no desafio, né? Experimentar um pouco do sobrenatural de Deus. A fonte da fé. Deixa eu molhar a garganta aqui. Segundo o autor, a fonte da fé é o próprio Deus. É o próprio Deus que é a fonte da fé. E como é que nós adquirimos a fé? Pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Dentro das 5 solas, há uma só fé, mas uma só escritura. E a escritura revelada é a Bíblia. Para a nossa fé aumentar em Deus, não é somente orar. É ouvir, meditar, estudar a palavra de Deus. Aqui tem respostas, aqui tem orientação, aqui dá o caminho para uma vida abundante, para viver na fé em Cristo Jesus. Então, o princípio, para nós termos fé cada vez mais, é ouvir a palavra de Deus. Inclusive a salvação, sabemos que é pela graça, mas somente podemos respondê-la em resposta à fé do lado humano. Nós pregamos aqui no templo, pregamos na rua, pregamos onde quer que seja. O Espírito de Deus trabalha no homem, mas Deus concede ao homem a liberdade de acreditar ou não acreditar, de decidir ou não decidir abraçar a fé em Cristo Jesus. Abraçar a fé em Cristo Jesus. A fé em Jesus é a única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. Daí a grande importância para os crentes, para todos nós, ler a Bíblia, meditar na palavra do Senhor, conhecer mais a Deus. Conheçamos e prossigamos mais em saber, em conhecer e entender mais de Deus, né? Daí a importância da escola bíblica dominical, tão insistida pelos nossos pastores, da frequência nossa, das terças-feiras, dos estudos bíblicos da terça-feira, para nós aprendermos a conhecer. E aqui na nossa igreja, graças a Deus, as nossas igrejas, se dá bom tempo à palavra, o tempo correto, em todos os cultos. A palavra de Deus é a principal, porque é ela que vai nos intensificar, é ela que vai nos aproximar ainda mais de Deus. O dom da fé é diferente da fé salvífica e da fé como fruto do Espírito. Ela é uma fé especial, usada em um momento específico, aqui sobre fé sobrenatural. E isso que o bispo falou recentemente no culto, né? Eu escutei vários estudos dele sobre isso. Ao longo desse tempo aqui, a gente vai ficando craque, né? Vai ficando craque. Estou quase igual o motorista de Einstein, pastor, né? Já posso quase ministrar uma palestra, né? Mas isso é fruto, né, de uma continuidade, de estar aqui sempre presente, de estar aqui junto, né, ouvindo, meditando, aprendendo. Ele fala o dom da fé é isso. Deus vai usar uma pessoa natural, eu, você, para um ato extraordinário. Para uma oração por um doente, ele ser curado instantaneamente. Um milagre de Deus vai acontecer dentro dessa circunstância, né? A fé que faz a diferença, é o tópico 2. E eu estou olhando aqui para o relógio, o meu óculos aqui é para leitura de perto. Então, na hora que o Itamar levantar, eu sei que está na hora de parar,
né? Ou se acabar o assunto antes, eu paro antes também, viu, Tamar? Ah, tem a sirene, né? Mas a gente fica tão ligado aqui que esquece desse tal da sirene, irmão, né? A vida cristã não é estática. Estamos em movimento e enfrentando desafios sempre. Nós vivemos intensamente todo dia. Não fica paralisado. Levantamos pela manhã, agimos para um lado, corremos para o outro, vai para o nosso trabalho. E ao longo da nossa caminhada, nós enfrentamos dificuldades. Enfrentamos momentos bons, né? Também não vive só de luta, só de dificuldade. Geralmente, vivemos momentos bons. Em alguns momentos, passamos por dificuldades, né? A fé é que nos condicionará a manter nosso foco e a nossa determinação. A nossa determinação. O texto de Hebreus, capítulo 11, quando você lê o texto de Hebreus, esse capítulo, até o Enoque compôs uma música que fala de alguns homens e mulheres que venceram, né, que os heróis da Bíblia, a partir desse capítulo aqui, mas foram homens e mulheres determinados, passaram provações, passaram lutas, passaram dificuldades, mas não negaram, não esmoleceram, mantiveram-se firmes. Mantiveram-se firmes. Nada vem de graça. Nada é no estralar de dedos. Quando você chega lá na frente que conquista, que realiza algo, você parece que foi fácil aquilo. Parece que foi tão tranquilo. Mas a caminhada, ela tem o seu preço. Ela tem o seu preço, ela requer de cada um de nós isso aí. Então a nossa fé não é estática. Ela vai experimentando cada dia mais um pouco mais de Deus, né? E nós vamos aproximando mais dele, temos experiências com ele, né? A fé é baseada na revelação de Deus. A fé revelada por Deus está contida integralmente na sua palavra. Tem vários textos da Bíblia que falam isso. Romanos 10, 14, 17. A fé vem pelo ouvir, já falei aqui com vocês. E assim vai. Não cabe meros estímulos e emocionalismo. O que cabe para uma fé legítima é fundamentar-se na palavra de Deus. É crer na palavra de Deus. Se você nunca ouviu uma profecia, não tem problema. A palavra de Deus norteia seus passos. Não temos que ficar buscando para qualquer decisão na vida um profeta para falar se é de Deus, se não é de Deus. A palavra já nos orienta a isso. Quando temos que tomar opinião, que é correta, a Bíblia fala que na multidão de conselhos está a sabedoria, temos os nossos pastores. Temos nossos pastores. Por diversas vezes já fui ao gabinete do bispo tomar opinião com ele. Isso desde a minha solteirice, não é da agora. Uma das últimas vezes que eu fui lá, eu estava trabalhando no banco, né, já faz um caso aqui que eu estou contando, fui tomar uma opinião com ele, que eu queria sair do banco. Ele falou, tá certo, é hora de sair. Outras portas de certo por certo abrirão. E logo outra porta abriu. E Deus usou ele mesmo, né? Deus usou ele mesmo. Lá em 2005, faz tempo aí, eu fui lá, eu queria sair do banco orando, há mais de ano orando para sair do banco, mas não podia sair assim a qualquer jeito. Eu falei, eu tenho que falar com o homem de Deus. Não fui no rancho do profeta, eu vim na casa de oração, conversar com o sacerdote, conversar com o profeta, com o homem de Deus, para que cuida da gente. E ele falou, não, Luiz, o tempo é isso mesmo, pode aproveitar, vai dar certo. Daí uma semana, 10 dias, 15 dias, ele falou, Lucas, já saiu do banco? Não. Então você está perdendo tempo, tem outro negócio para você aqui bem melhor, né? Me indicou para trabalhar no serviço aí no Estado, na Assembleia Legislativa, melhor dizendo, e foi bênção. Foi um divisor de águas na minha vida. Foi um divisor de águas. Tá? Já falei isso para ele, já falei em outras reuniões e falo aqui para a igreja. Foi um divisor de águas. Né? Quando eu contei para a Micaela, isso, tá, então tá bom, vamos orar. Liguei para ela, falei, Micaela, você vai orar e eu vou esperar. Né? Não tem o que fazer, o bispo falou e agora não tem que esperar ele conversar. Né? E aí até que deu certo, trabalhamos lá por um tempo e marcou a minha vida. Marcou a minha vida. De maneira muito especial. Não fui atrás disso aí. Não fui atrás de qualquer conversa. Na fonte certa. Você tem que ir na fonte certa. Não dá para ficar correndo para lá e para cá. E aí vai se fundamentar onde? Na Bíblia. Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Né? E aí, até ontem um colega aqui, um irmão aqui da igreja, um rapaz aqui da igreja,
veio me contar que está alegre demais, que vai trabalhar numa empresa. Eu falei, rapaz, vai lá mesmo, trabalha, dedica, se esforce. Mas tem uma coisa, entenda a direção de Deus na sua vida. Entenda a direção de Deus na sua vida. Quando eu fui trabalhar no banco, primeiro dia que fui trabalhar no banco, cheguei lá em casa, falei para o meu pai e para a minha mãe, eu ajoelhei lá, eles oraram por mim, eles choraram, eu chorei, todo mundo chorou de alegria porque eu entrei no banco. Dia que eu saí do banco, a choradeira foi igual, né? Graças a Deus saí. Deus abriu outra porta melhor. Então, quando está na direção de Deus, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Isso é o quê? Fé. É crer que Deus atua, é crer que Deus age nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. Abraão recebeu uma promessa divina de que seria pai de muitas nações, e ele creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança. Quando todos diziam que não, Deus dizia sim. Quando todos dizerem não para você, mas se Deus está dizendo sim, fica tranquilo, vai acontecer. Vai acontecer, fica tranquilo. Devemos crer que Deus é poderoso para prometer e para cumprir. Mas a fé também move a obediência. Quando cremos que Deus é Senhor e Salvador, de início iremos experimentar a principal mudança, que é a nossa própria vida. Quando nós começamos a andar com Cristo, nós temos uma nova conduta de vida, um novo proceder, um novo agir. Um novo agir. Mas após esse momento, essa fé legítima em Deus nos leva a dizer, independente da situação, que se Ele fizer é Deus, mas se não fizer também é Deus. A música do Delinho, amparada na palavra de Deus. Está vendo que não tem mistério aqui? Tudo está implícito, está tudo escrito aqui na palavra de Deus. O nosso modo de vida, a nossa fé vai crescer cada dia mais, de maneira genuína, a partir do momento que nós aprendemos a acreditar mais e mais em Deus, nas suas ações, nas suas atuações. E ao longo do tempo Ele sempre atuou, Ele sempre agiu, continua agindo e vai agir sempre. Sempre vai agir. Diferente de alguns movimentos dos dias atuais, onde na contramão da fé que professamos, somente se aproxima de Deus para alcançar bênçãos, para alcançar benesses, sem interesse em manter um relacionamento sério com Cristo. A fé genuína nos leva a, sem peso algum, sem dificuldade alguma, obedecermos e sermos submissos ao nosso Deus, ainda que no primeiro momento não venhamos a compreender o propósito ou o que está acontecendo em nossas vidas, ou o que está acontecendo, somente acreditamos, nós somente acreditamos, e nos lançamos, Eu li uma história, há um tempo atrás, de um alpinista. Ele foi fazer sua caminhada, e aí lá ele sofreu um acidente, e ficou preso na corda dele lá. E ele orou, pediu que um escape para ele. E uma voz falou muito forte ao coração dele: corte a corda, corte a corda. Escuro. E a fé dele não foi suficiente para cortar a corda. Não cortou a corda. Mas a voz de Deus falou: corte a corda. Passou-se o tempo, os bombeiros localizaram, ele estava a menos de metro do chão. Se ele tivesse cortado a corda, estava salvo. Estaria salvo. O que eu estou dizendo com isso? Ficar atento ao que Deus está falando. O sobrenatural de Deus é isso, é mergulhar no escuro. É mergulhar no escuro sem medo de ser feliz, é sabendo que aquele que prometeu está com você, está comigo, está com a gente, né? Vai acontecer, fica tranquilo, vai dar certo, né? Isso é mais ou menos igual o filho, né, chega aqui no púlpito aqui, salta em cima do pai, está nem aí se vai cair, sabe que o pai vai pegar, né? Essa fé leva também à obediência, ao servir aqui na casa do Senhor, né? Eu creio que Deus é tão grande, tão poderoso, Ele cuida tanto de mim,
Ele tem me dado tanto, tem feito tanto por mim. Eu venho aqui servir a Ele com alegria, por fé e em obediência. Sirvo a Ele, sirvo a direção da igreja. Não me é pesado, não me custa isso. Pelo contrário, temos alegria. Domingo passado, domingo à noite, o meu primo famoso, Lucas Galdino, estava pregando aqui, né? E ele falou das igrejas que ele visita. Pô, eu falei para ele, falei, Galdino, essas igrejas que você visita é muito bom, mas aqui na nossa igreja temos muitos homens e muitas mulheres que de destaque na sociedade, que servem rotineiramente aqui ao nosso bispo, à liderança, aos trabalhos da igreja, com o mesmo amor, com o mesmo entusiasmo, né? É mesmo, eu estava esquecido, podia ter mencionado alguns, né? Mas essa fé também nos move, essa obediência, nos move em servir com alegria, com entusiasmo. A fé também é singular. A pluralidade é uma das características da pós-modernidade e vem afetando o campo religioso e da espiritualidade, e assinalada pelo surgimento e a expansão de várias crenças. A gente está vendo isso aí todo dia, todo dia. Dentro desse contexto, alguns consideram a fé como mais uma opção, a fé cristã simplesmente como mais uma opção para se chegar no mesmo lugar, para se chegar no mesmo lugar, e não é verdade. Isso não é verdade. Nós sabemos que a fé em Cristo, ou melhor, que só Cristo é que conduzirá o homem à salvação, à eternidade com Deus. Não dá para frequentar qualquer movimento que alegue que tem fé em alguma coisa, não. A fé que nos conduz ao céu é a fé em Cristo Jesus. Ele é o único Deus, suficiente Deus. Aqui não cabe essa fé pluralista, que hoje eu estou aqui na Assembleia de Deus, amanhã eu vou ali no Seixinoye, e amanhã eu vou ali, eu vou acolá. Não. A fé para se chegar ao céu é aqui em Jesus. Não tem outra fé. Não cabe esse pluralismo aí, que essa pós-modernidade quer incutir na mente nossa, ou na mente dos nossos filhos, ou na mente do mundo, sem Deus. Isso aqui, poucos dias atrás eu ouvi do bispo aqui, nós todos ouvimos. Algumas pessoas falam que o crente se acha superior, se acha o cara, né? Se acha melhor que os demais, e até mesmo nos atribui que somos arrogantes, porque nós falamos que caminho para o céu é só Jesus, mas a verdade, nós não somos arrogantes. O bispo diz, eu estou reverberando aqui, nós não somos arrogantes. Nós somente temos uma convicção, uma certeza. E nós também não somos melhores do que ninguém. Nós estamos indo para o céu porque nós temos fé de que estamos no caminho. O caminho é Cristo, o caminho é Jesus. A única diferença é essa. A única diferença é essa. Está lá em João 14, 6, Atos 4, 2. Ora, a fé é singular, pois é Cristo o centro e o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, 5. E a Bíblia é a nossa regra, a nossa base de fé e conduta de vida. 2 Timóteo 3, 14 a 27, 14, 17, 3, 14 até o 17. Ela é a nossa conduta de vida. É que norteia os nossos passos, que nos faz avançar mais, que nos faz avançar mais. E a fé, os efeitos da fé que faz a diferença. Tópico 3 da lição. A fé é fundada na palavra de Deus. E não é uma fé temporal. Não é uma fé temporal, não é uma fé passageira. Tempo atrás, alguém me perguntou, olha, você está crente? Estou. Você está lá em Campinas? Estou. Por que eu tinha de sair de lá? Por que eu tinha de largar de ser crente? Minha fé está em Cristo. Eu estou na igreja, dia após dia, momento após momento, esperando o toque da trombeta de Jesus, esperando Jesus buscar a sua igreja. Não tem que ficar correndo para lá e para cá, e hoje eu estou crente, amanhã eu não estou crente. Não, é uma fé equilibrada, uma fé contínua, uma fé perene. Uma fé perene. E não somos levados somente por emoções ou pelo momento. Hoje a minha fé está lá em cima, amanhã está lá embaixo, amanhã está lá em cima, está lá... Não, uma fé equilibrada. É claro que nós passamos por dificuldades. É claro que tem dia que você
ora e parece que a sua oração não chega nem no teto. Mas nós estamos firmados, nós estamos convictos, nós estamos certos, que ainda que na nossa dificuldade, Deus está conosco. Deus está conosco. Não precisamos desses sobressaltos na vida, não. Uma fé equilibrada, uma fé contínua e que segue crescendo dia após dia, conforme está lá em Romanos 1,17 que nós lemos aqui. De fé em fé, experiências com novas experiências. Cada dia uma experiência nova, cada dia um momento novo, cada dia você escuta um novo testemunho, cada dia você experimenta algo novo de Deus, e fala, nossa, isso aqui foi muito bom. E são pequenos detalhes, não precisamos de grandes milagres, ou de grandes atos de Deus diariamente, não. O maior milagre já foi feito, que é a nossa salvação, mas experimentamos do cuidado de Deus, por fé, todos os dias, todos os momentos. Somos livrados de um acidente, como foi a irmã Clemilda falou aqui. Somos livrados de tantas situações que nós nem sabemos. Dia desse estava viajando com um pastor, colega nosso aqui do campo, e atrasou a viagem. Falou, não, tá bom, Lucas, graças a Deus. Atrasou, tá bom. Sinal que Deus está nos livrando de alguma coisa lá na frente. Me trouxe uma tranquilidade aquilo ali. É Deus cuidando. É Deus cuidando. Né? A gente fica agitado, as coisas não dão certo. Um dia estava indo falar a palavra de Deus, pregar lá em Campestre. E eu sentei em casa assim, dei um sono profundo, sentei no sofá e dormi ali uns 20 minutos. Apaguei, atrasado para sair. Chegando na saída para a Trindade, um acidente, um engavetamento. E naquele engavetamento morreram algumas pessoas. Aquele falou muito forte no meu coração. Eu poderia estar no meio disso aí, mas aquele sono, aquele apagão que eu tive lá em casa, foi cuidado de Deus na minha vida. Eu tomei aquilo como verdade. Cheguei no culto, era 8h30. Eu acabei de chegar na igreja, o pastor falou, vamos ouvir o pregador. Né? Eu agitava aquele negócio, mas no final do culto nós oramos. E tinha uma senhora lá que tinha sido ofendida por cobra, que no outro dia iria se submeter a um procedimento cirúrgico. O pastor falou, Lucas, vamos orar com essa irmã, que amanhã ela vai estar passando por uma cirurgia e tal. Contou toda a história, ela arrastando a perna lá, com a perna toda enfaixada e tudo. E aí passou uma semana, a filha do pastor me telefona, Lucas, eu estou te ligando para aumentar a sua fé. Aí o que foi? Aquela irmã, antes de entrar no centro cirúrgico, os médicos fizeram uma nova radiografia, e no pé dela não tinha mais nada, nem o sinal que tinha sido ofendido por cobra. Deus atua, e isso aumenta a nossa fé. Isso vai aumentando a nossa fé, tá? Vai nos fazendo crer cada dia mais no zelo e no cuidado de Deus para cada um de nós, para com cada um de nós. A fé produz obras. A fé produz obras. Obras de obediência, obras de amor, obras de cuidado com o próximo, obras de zelo aqui com a igreja, obras de zelo com o missionário que está lá na frente missionária. A fé que faz diferença é produtiva, é uma fé que se manifesta através de obras, não obras mortas. Tiago fala disso, né? Apresenta a tua fé e as tuas obras. Apresenta a tua fé, apresenta as tuas obras, que eu digo que você tem fé ou se não tem. Uma fé improdutiva não é do crente, não é do crente. As obras contêm a fé contém plena obediência a Deus. A fé que faz a diferença não se limita à doutrina correta, mas é produtiva e operante. Aqui na igreja a nossa fé é produtiva, a igreja atua, a igreja zela daqueles que buscam aqui socorro. A igreja tem um braço social muito grande, muito grande. O bispo que não fica fazendo propaganda, porque não é o objetivo da igreja as obras, mas sim nos conduzir ao céu, por meio da fé. Mas essa fé operante vai gerando resultados, Temos aqui um celeiro diaconal atuante, departamento de saúde atuante, e tantas outras atividades, escolas. Tudo é resultado da nossa fé em Deus, da nossa convicção nele,
uma frente missionária em diversos países, e que nós sabemos que para nós aqui, enquanto organização, não vai dar resultado nenhum, mas enquanto organismo de Cristo, vai dar um resultado eterno, porque vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo resgatadas, vidas estão sendo transformadas, estamos resgatando almas do inferno e mandando para o céu, a partir de uma fé operante e que produz obras, resultados. Assim, a fé que faz a diferença é produtiva, frutífera e viva. Frutífera e viva. Contudo, devemos lembrar que as boas obras por si só não vai levar ninguém para o céu. As boas obras por si só não vai levar ninguém para o céu. E todos podem praticar. Aquele que crê, aquele que não crê em Deus, pratica boas obras. Pratica as boas obras. Essas obras sociais, né, essas obras sociais. Nós aqui, já mencionei, estamos atuando primeiro na fé, na crença, na devoção, na adoração a Deus, em nos derramar diariamente diante dEle. E movidos por essa fé, podemos sim e servimos sim àqueles que nos buscam o socorro, que buscam o amparo e a ajuda aqui. Dentro daquele prisma que tem sempre sido falado pelo nosso bispo, né? Dá a quem te pede, não o que te pede, né? Então a gente vai trabalhando dentro dessa perspectiva. 3.2, a fé produz resistência. A fé produz resistência. Todos em algum momento passaram, passam ou vão passar por provações. Ninguém terá escape disso aqui. Ninguém. Pode ser bonito, pode ser feio, pode ser o que for, vai passar por dificuldade. Vai passar por alguma provação na vida. Eu me lembro, na minha adolescência aqui, eu escutei uma família falando aqui, não me lembro quem é a família, aqui nos corredores da igreja, foi a família do fulano, que tem tanta condição financeira, mas está passando por uma dificuldade de doença que não resolve. Aí a outra falou, não tem problema, todos nós passamos dificuldade, mas é Jesus que dá o escape. E aquilo marcou na minha vida, coisa simples, marcou, todos nós passamos, não importa, não tem distinção, né? Mas só que tem uma coisa, aqueles que estão firmados em Cristo encontram o conforto, o amparo e o escape, para suportar as dificuldades, e o escape. Deus promove o conforto, Deus promove o amparo, e Ele mesmo dá o escape. Aquela música do Voz da Verdade, né? Não há noite que impeça o nascer do sol. Talvez a dificuldade está à sua porta, e batendo com força, mas tenha tranquilidade, o sol vai brilhar na sua vida, amanhã vai chegar, amanhã vai chegar. A fé também é comparada a um escudo, e o escudo é uma arma de defesa. Nós temos que usar o nosso escudo para nos defender sempre, né? Contra os ardis do nosso adversário, contra os ardis do diabo, que tentam a todo momento roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, roubar a nossa bênção. Mas a fé, A.W. Tozer, escrevendo sobre as mudanças de pensamento de muitos cristãos e na cosmovisão, pontua que uma das diferenças nossa hoje é que agora há os que consideram o mundo não mais um campo de batalha, mas como um parque de diversões. No que diz respeito ao aspecto espiritual, não como um campo de batalha, mas um parque de diversões. Deixa eu reler aqui, o sinal tocou, o Itamar subiu, minha vista embaralhou, né? Deixa eu ler de novo aqui esse negócio, né? A.W. Tozer, escrevendo sobre as mudanças de pensamento de muitos cristãos e na cosmovisão, pontua que uma das diferenças é que agora há os que consideram o mundo não como um campo de batalha, mas como um parque de diversões no que diz respeito ao aspecto espiritual. Assim, o enfoque passa a ser a diversão, não a luta. E se não há luta, não há necessidade da armadura, que está lá em Efésios. E esquecemos que a luta virá. Nós não podemos ser enganados, devemos estar preparados,
revestidos da armadura de Deus, que está lá em Efésios, que fala, e dentro dos integrantes, as peças integrantes daquela armadura, o escudo. E a fé produz vitória. E aqui eu estou terminando. Aqueles que nutrem a fé em Cristo terão como consequência natural a vitória sobre as dificuldades. A nossa fé é cristocêntrica. Cristo é o nosso principal. 1 João 5, 4 e 5. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória daquele que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nós estamos vencendo o mundo, porque cremos que Jesus é o Filho de Deus. Ora, nós não pregamos aqui em nossos púlpitos que o crente não passa por dificuldade, pois o próprio Cristo nos afirma que nós passaremos por dificuldades, mas deixa uma mensagem de esperança, de certeza e vitória para todos nós. João 16, 33, o que é que ele diz? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, você também vencerá. É certo que todos nós passamos por dificuldades, cada um à medida da sua própria força. Mas passamos dificuldade por privações, dores, tentações diversas, oposições e outros inumeráveis tipos de adversidades. Cada um de nós aqui, se for contar, temos uma própria experiência. Mas ao final daquela adversidade nós temos a experiência da vitória, porque a nossa fé está firmada, assim como Jó falou, né? Bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos poderá ser impedido em meu favor, em meu favor. Já convidando vocês para que estejam em pé, nós vamos orar. Portanto, a fé em Cristo não atua somente para a salvação, mas também para sustento e provisão durante o nosso viver aqui neste mundo, durante a nossa vida aqui no mundo. A fé em Cristo Jesus vai atuando de maneira especial em cada um dos nossos corações, vai nos trazendo experiências novas a cada amanhecer, em cada momento. Por fim, a salvação em Cristo Jesus. Mas ao longo da caminhada, de vitória em vitória, de experiência em experiência, porque a nossa fé não está num Deus morto, a nossa fé está num Deus que ressuscitou e que hoje está no céu, intercedendo e agindo por mim, por você e por todos nós. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Deus de graça, nós falamos aqui a Tua palavra, que essa palavra possa encontrar aqui guarida nos corações e nas mentes, que a nossa fé a cada dia mais seja uma fé fortalecida em Ti, fortalecida na Tua palavra, fortalecida no Teu amor e nas experiências contigo. Ó Deus, que cada um de nós possamos a cada dia, a cada momento, experimentar mais de Ti, experimentar mais do Teu amor, e assim, Senhor, a nossa fé será aumentada em Ti. Ó Deus, enquanto a nossa caminhada aqui, cuida de nós, Senhor, olha por nós, Senhor, para que cada dia possamos resistir às dificuldades, superar as lutas, superar as dificuldades, as adversidades, firmado na nossa fé, firmado na rocha, que é Cristo o Senhor, o nosso Salvador. Ó Deus, nós oramos certo da vitória, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados. Obrigado, pastor Itamar.